Deixa eu compartilhar a minha tela. Compartilhar a minha tela. Ok. Ok, pessoal. Então, boa noite. Uma alegria muito grande aí estar junto, né? Nessa disciplina. Esse negócio de Covid não dá certo, não. A gente atrapalha tudo, né? A gente não fica, não tem o contato pessoal, então fica essa bagunça. Mas enfim, vamos estudar, né? Porque essa disciplina é muito importante, esse assunto é muito importante em relação ao que nós estamos vendo no mundo aí afora. Então hoje a gente fala muito em inovação, né? E a inovação ele leva à competitividade, né? Porque tudo hoje gira em torno da inovação. Hoje a gente, inclusive, que interessante, eu estava vendo a Bolsa de Valores hoje, né? E o Zoom, hoje o pessoal da Pfizer estava falando que a vacina contra o Covid estava quase pronta aí, para acontecer aí. As ações da Pfizer sobem uma barbaridade e as ações da Zoom desce, que é uma barbaridade também, né? Porque acabando essa pandemia, o povo já não vai mais usar Zoom, etc, né? E é uma loucura, mas por que eu estou falando isso, né? Porque o que a tecnologia nos permite hoje, cada um no seu canto, fazer uma reunião dessas, né? Uma reunião remota com várias pessoas de vários lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Então, isso é isso é inovação, né? Isso é competitividade. Né? E se hoje nós não inovarmos, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Então é isso que nós vamos falar nessa disciplina, tá? Então eu coloco aqui uma breve introdução, né? E eu quero que, por favor, vocês entrem todas as vezes nos avisos aqui, tá? E aí nos avisos eu vou colocando os avisos importantes da disciplina. E também, se vocês quiserem conversar comigo, mandem também mensagem aqui no chat para mim, por favor, tá? Que eu estou vendo, todo momento eu estou aqui entrando e vendo o chat, para ver se não tem nenhuma conversa que ficou sem resposta, tá? Eu entro todas as vezes e eu fico verificando todas as vezes aqui. Então, vocês podem enviar para mim sem problema. Tá? Só coloquem para mim o nome da disciplina, inovação e competitividade, e a tarefa que vocês estão com dúvida. Tá? Então, coloquem o nome da disciplina e a tarefa, porque eu estou com 4 disciplinas esse semestre, e se vocês não escreverem a disciplina e a tarefa, eu não vou saber qual que é a disciplina nem a tarefa que vocês estão se referindo, tá bom? Então, por favor, coloquem para mim. E é interessante, né, que nesse mundo interconectado, né, as inovações podem acontecer em qualquer lugar do mundo, né? E em qualquer parte do mundo, essas inovações podem acontecer. E só para vocês verem o reflexo do que é uma inovação, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, eu vou trazer aqui, só para vocês verem aqui, né? Como é que funciona os reflexos da inovação, né? Eu não sei se vocês conhecem a Magalu, Magazine Luiza, né? Vocês devem conhecer bastante. Olha só que interessante. Essa aqui são os preços das ações da Magazine Luiza dos anos aí que ele já está no mercado. Então,
Vamos ver aqui. Em 2016, no início de 2016, em janeiro de 2016, cada ação valia 4 centavos. Dá para imaginar? 4 centavos. Né? E hoje ele está valendo nada mais, nada menos aqui, quando a gente vê hoje, ele está valendo R$ 26,45. Isso porque a ação foi dividido, né? Então foi dividido em 4. Então, na verdade, hoje o preço original da ação é 26,45 vezes 4, quase R$ 100 e qualquer coisa aí, R$ 104, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o valor dessa ação aqui, ele, desde 2016 até hoje, ele rendeu 55.000% de valorização. 55.000% de valorização. Quer dizer, se você tivesse colocado R$ 1, você tinha lá em 2016, você tem hoje R$ 55.000. Que loucura, né? Esse negócio aqui. É realmente uma loucura. Por que vocês acham que houve esse tipo de valorização dessas ações durante esses poucos anos de vida de empresa? Poucos anos de empresa. O que vocês acham? A Magazine Luiza, ela teve um trabalho muito forte, questão de marketing também, criou perfil, ela meio que também, ela abraçou a identidade de mercado, do tipo, essa questão da diversidade também, de ajudar pessoas mais necessitadas. Ela criou essa mulherzinha Uhum. aí, né, também a Magalu, que também não tinha. Isso. Também deu uma inovada nas plataformas online de venda dela, criou aquele negócio lá que você poderia, tipo, ganhar comissão em cima de vendas que você gerasse para Magalu. Ela teve várias Bacana. estratégias. Essa parte aí dos afiliados, eu não sabia disso, não. Criou isso, então, afiliados da Magalu? Que É, se você vendesse, você também ganha uma parte disso, é isso? eu não lembro exatamente se você conseguiria anunciar, tipo, você conseguia anunciar produtos junto da plataforma da Magalu, meio que, tipo, colocava em competição mesmo, ou se, eu acho que também tinha uma questão de você ganhar uma porcentagem, sim, Entendi. de produtos que você Bacana. indicava, que, tipo, você conseguia, por exemplo, indicar um amigo e tal, alguma coisa do tipo, você tinha uma porcentagem de retorno lá e depois você poderia trocar isso em produto. Legal. Isso aí. Exatamente isso aí mesmo, né? Então ele fez aqui essa mulher virtual, né? A Magalu virtual. Eles criaram a plataforma, inovaram em várias coisas que não são apenas tecnológicos, né? Mas social, do jeito que você falou, abraçando a causa minoritária e etc., né? E então eles fizeram vários tipos de estratégias, vários movimentos estratégicos, e aí, como vocês estão vendo aqui, né, eles puderam chegar onde chegou através dessas inovações tecnológicas, não é isso? Deixa eu apresentar uma outra empresa aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando, né? Eu não sei se vocês conhecem a VEG também. A VEG é uma outra empresa. A VEG também é uma outra empresa, não sei se vocês conhecem, industrial, né? Fantástica também. Olha só a valorização dessa empresa aqui, pessoal. De 2001 para cá, né, foram também 28 mil, 23, 24.000% de valorização. 24.000% de valorização. Né? Ou seja, se você colocou R$ 1 aqui, você tem 24.000 reais aqui, né? Em 20 anos. A Magalu foi mais rápida ainda, né? Mas a VEG também foi uma firma também impressionante, principalmente agora, pessoal, nesses últimos anos aqui, 2019, 2020, o crescimento da VEG é
exponencial, vocês podem reparar aqui, né? Desse jeito aqui. Né? Então, em 2019, maio de 2019 até hoje, até novembro de 2020, ele valorizou 355%. Né? Por que vocês acham que ela valorizou, essa empresa valorizou dessa forma também? O que vocês acham? Vocês conhecem a VEG? Aqui, essa É empresa. VEG o quê? O EG, né? Fundado. É, a gente chama Eu de não VEG, conheço a VEG. não conhece? Não. A VEG, na verdade, é uma empresa que fabrica motores elétricos, de tudo quanto é tipo, motores elétricos, industriais, caseiros, e também ele faz também energia eólica, tudo que tem a ver com eletricidade, tá? Então, tudo que tem a ver com eletricidade. Esses motorzinhos assim, ó, simples assim, né? Esses motor que rodam em qualquer lugar. Por quê? Ah, Já viram? Acredito que seja por causa do consumismo, né? Consumismo? Nessas últimas décadas, a procura, principalmente por internet, essas coisas assim, né? Tá vindo muito Também, mais. mas principalmente com a mudança da base da energia hoje, que está deixando de ser uma base energética, a base de petróleo, para ser a base elétrica. Vocês separam isso? eu imagino também que eles devem ter, tipo, uma margem de lucro bem grande, por causa que eles devem ter muito valor agregado, por causa de ser um serviço, pelo que eu vi, personalizado, né? Eles atendem contratos com empresas grandes aí, a partir dos interesses próprios da empresa. Então, a partir disso, ela deve ter uns, tipo assim, fechar parcerias com empresas grandes e trabalhar só com vendas, com grande orçamento, assim, né? Corporativas, né? Você quer dizer? Isso que eu queria dizer, exatamente. Também, também. E é interessante que o motor, na verdade, ele é o coração de tudo quanto é máquinas elétricas, né? Então, por exemplo, você tem geladeira, máquina de lavar, enfim, tudo quanto é máquina industrial também, né? E a WEG também construiu uma plataforma em que eles conseguem fazer com que uma máquina comunique com a outra dentro da própria empresa para verificar o quanto de trabalho que cada motor, cada máquina está fazendo e o quanto que está deixando de fazer. Então, eles permitem fazer uma conjugação de máquinas diferentes numa mesma plataforma, porque eles estão usando um motor semelhante ao motor da WEG. Então, veja bem, quando você junta tudo isso, né, e você pensa assim, pô, mas como é que uma empresa que faz motores elétricos, né, consegue chegar nesse nível de sofisticação e de valorização? Vocês podem perceber, ó, até 2018, né, ele valia aqui, na faixa aqui de a empresa, cada ação da empresa valia na faixa de R$ 17, né? E ficou um tempão, né? Entre aqui em 2011, por exemplo, cada ação da empresa valia em torno aqui de R$ 4, depois aqui em 2018 ficou na faixa de 17, 18, só que do ano de 2019 e 2020 saiu da patamar aqui de R$ 18 e foi para R$ 83 cada ação. E olha que nós tivemos aqui, ó, o efeito Covid aqui, viu, no meio. O efeito Covid aqui, ó, baixou de 43 para de 48 para 26. Então, quem comprou as ações aqui em 20, no efeito Covid aqui, durante esse tempo aqui, faturou nada 219%, né? Pena que eu estava fora do mercado nessa época aqui, meu Deus do céu. O Covid deve ter sido bom para comprar ação, hein? Cara,
Ó, todas as ações tiveram essa queda. Tá vendo aqui, ó? Suzano é uma empresa que faz papel e celulose, né? Suzano, todas. Porto Belo, aqui, Movida, tá vendo? Tudo, nós estamos ainda recuperando dessa queda aqui ainda. Algumas empresas nem conseguiram recuperar. Olha a Petro, como é que tá. Deixa eu pegar aqui a Petro. Nossa. Petrobras. A Petrobras, antes do Covid, estava na faixa aqui de R$ 29, R$ 30, caiu para R$ 11, e hoje está na faixa aqui de R$ 18 e não consegue recuperar. Então, tá sendo uma loucura aqui. Rente é Localiza, né? Olha a Localiza como é que está, né? Então, a Localiza, quando estava indo muito bem, por quê? Porque o povo começou a não comprar mais o carro, né? Mas o povo começou a alugar os carros, na verdade? E aí o povo começou a fazer aquele Uber e etc e tal, né? E eles começaram a vender os seminovos, e etc. E aí o preço das ações antes do Covid estava R$ 55, mais ou menos, caiu para 22, metade do preço, e hoje já alcançou e já está aqui na faixa de 66, mais ou menos, 67. Quando começou essa queda da Localiza, não da Localiza, né, mas locadoras de carro em geral, eu tava lendo que eles estavam fazendo umas promoções de tipo, de se alugar o carro por R$ 10, porque, assim, um preço meio que simbólico mesmo, porque não compensava eles pegarem o carro e pagarem pátio para o tanto de carro que eles estavam devolvendo, assim, que não estava sendo utilizado. Não Faz compensava sentido. pagar estacionamento. Faz sentido, interessante, faz sentido. Mas olha só, a Localiza também. Quando a gente pensa em inovação da Localiza, o que a gente pode pensar? Cara, como é que os caras conseguiram, né, expandir esse negócio, esse business chamado locação de carro, né? E a locação de carro começou a ficar tão atrativo dessa forma, porque antes ninguém alugava carro. E só para vocês terem uma ideia, né, também o preço das ações aqui em 2016 saiu na faixa aqui de R$ 5, R$ 6, e chegou em 2019 na faixa de R$ 51, né? 670% de valorização. Caramba, né? Por que eu não comprei antes essas ações? Mas, enfim, essa aula não é de ação, mas é uma aula de inovação, mas eu estou mostrando isso para vocês verem o quanto a inovação é importante. Isso aqui, acho que nem precisava falar tanto isso para vocês. Mas eu estou mostrando para ver, na realidade, como é que acontece, né? Toda essa questão de inovação. Então, a gente pega uma empresa tipo a WEG, que ninguém sabe o que é, porque o motor fica dentro dos produtos. A gente conhece Brastemp, a gente conhece Consul, a gente conhece, enfim, essas várias outras marcas aí, mas a gente não conhece a WEG, mas, na verdade, a WEG está em todas as marcas de domésticos e máquinas pesadas industriais do Brasil e, quem sabe, da América Latina e do mundo inteiro, né? Então, são esse tipo de inovação que nós devemos procurar saber, né? Então, a gente vive nesse mundo de inovação. Não tem como mais sair desse processo, né, de inovação, tá ok? Então, dentro desse processo, dentro desse mundo que nós vamos estar estudando essa disciplina de inovação e competitividade, tá bom? Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês qual é o plano de ensino, tá? Então, o plano de ensino, esse plano de ensino ainda é um plano de ensino provisório, porque a gente ainda não sabe quando é que nós vamos voltar ainda em aula
presencial, não sei se a disciplina vai ser 100% online, né? Então, ainda não se sabe disso, eu também não sei, o pessoal não falou nada para a gente ainda, né? Então, eu coloquei algumas aulas, né, presenciais, mas talvez nós vamos fazer também o curso inteirinho à distância de novo, tá? Então, nós vamos usar aqui os réus, tá? Os réus terão entre 60% ou mais, dependendo do formato aí que nós tivermos, da disciplina como um todo, tá? Eu quero fazer também uma prova presencial se nós tivermos. Se não tivermos, nós vamos tentar fazer uma prova online e um trabalho prático também de apresentação. Cada grupo vai fazer uma apresentação, tá ok? E aí os réus, né, vocês vão fazer esses réus, vocês já estão acostumados. Eu não estou querendo carregar muito em réu, não, no máximo em uma atividade, talvez, por semana, tá? Eu vou estar colocando os réus aí no campus virtual. E também a gente vai ter uma prova sub, tá? Então, a prova sub vai ter, vai poder substituir essa prova aqui, né, presencial, e se vocês forem mal, né, vocês podem tentar substituir, só que a nota que vocês tirarem na prova terá 70% do valor e a prova sub 30%. Não, a nota que vocês tirarem nessa prova aqui terá 30% de valor e a prova sub terá 70% de valor. E aí, somando a nota dessa prova, que vale 30%, se vocês precisarem fazer a prova sub, tá? E mais a sub de 70%, vocês vão ter 100% da nota da prova. Mas esforcem para fazer os réus, porque os réus valem muito pontos aqui, tá? Dentro da nossa estrutura aqui da disciplina como está sendo montada agora, tá bom? E então eu coloquei aqui as datas, tá? Hoje, até hoje nós estávamos no réu 1 e a partir de hoje nós vamos entrar no réu 2, que são sistemas nacionais de inovação, que eu vou explicar também. Tá? E aí segue o barco aqui, inovação incremental radical, inovação aberta fechada, plataforma de negócio, e aí depois a gente vai entrar naquele livro que está aqui no curso, esse livro aqui, cadê o livro? Ué, eu não coloquei aqui? Eu não coloquei. Eu vou colocar o livro aqui, esse livro Inevitável, tá? Então, ele é em PDF, e aí nós vamos estudar sobre esse livro aqui, Inevitável, que é muito legal, né? Então, deixa eu colocar aqui o livro, só para vocês verem como é que é. Inevitável. Livro. Esse livro aqui, ó, Inevitável. As 12 forças que mudarão, as 12 forças tecnológicas que mudarão o nosso mundo, tá? Então, é esse livro aqui que nós vamos estar estudando. Eu vou deixar esse livro em PDF aqui para vocês, aqui no nosso curso, aqui, tá? Eu tenho ele, e aí nós vamos estar estudando capítulo a capítulo, tá? Então, os capítulos estão todos marcados aqui, né? Nós vamos ver capítulo 1, tornar-se, cognificar, fluir, visualizar, acessar, compartilhar, filtrar, remixar, tal. São 12 capítulos. Então, nós vamos estar estudando aqui esses capítulos, né? E aqui eu coloquei algumas aulas presenciais. Se tiver, se não tiver, a gente vai readaptar o nosso cronograma e a prova, né, e a apresentação do trabalho final, e nós terminamos com a prova sub. Tá, beleza? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Pode ficar à vontade, tá? Milena, você faz as outras disciplinas comigo também? Não, eu fiz a sua matéria de inovação e modelos de negócio período passado.
Ah, então tá bom. Nossa, período passado foi um desastre, meu Deus do céu. Mas esse período aqui eu vou tentar levar mais na boa, porque semestre passado eu tive que fazer todos os réus e eu não tive tempo nem de corrigir, porque eu quase morri só fazendo os réus. Mas desse semestre que já está um pouco mais tranquilo, porque já está pronto. Eu estou com 4 disciplinas diferentes, então eu saio de um réu e vou para o outro. Eu saio de um réu e vou para o outro. Mas enfim, vamos tocando assim, tá? Mas nós vamos estar vendo então todo esse conteúdo aqui, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Não, tranquilo. Tranquilo também. Beleza, então. E vocês assistiram o vídeo? Né? Esse vídeo fala sobre a nova natureza da inovação, né? O professor Prahalá, professor indiano do MIT, que está falando, e é muito bacana, né? De ver. Opa, é muito bacana de ver como é que esse professor está está vendo como é que quais são as fontes da inovação hoje, né? Então, as inovações vêm de desafios globais, desafios de bem-estar, experiências únicas individuais, né? Então, todo mundo hoje está pensando num desafio global. Como é que eu consigo resolver um desafio global, um problema global, né? E como é que eu consigo resolver um desafio de bem-estar global da população também? E como é que eu consigo dar uma experiência única, individual? Né? Então, são essas 3 fontes de, é, de inovação que as pessoas procuram. Vocês entraram aqui no Gympass para vocês verem o que essa empresa está fazendo? Essa empresa Gympass é um negócio sensacional, sabe? Eu vi isso aí. Vocês já viram? Eu já. Ela faz academia que você pode fazer em qualquer lugar. Tem tipo, os treinamentos online deles também, né? Isso. A ideia dessa empresa é o seguinte: é, existem muita gente que estão matriculados nas academias, mas que não vão porque tem preguiça, ou mesmo quando a pessoa sai por aí, então ele não consegue usar a academia do outro, tal. Então, eu vou fazer um passe que serve para todas as academias que estão ligadas a essa rede de Gympass, né? E você paga aqui, né, a partir de R$ 29,90 por mês, e você utiliza qualquer academia que esteja utilizando o sistema deles, né? Ou seja, eles são o Uber das academias, né? Eu tenho uma academia e eu quero lotar de mais pessoas, então eu faço uma parceria com o Gympass e o Gympass manda as pessoas para mim, né? É assim que funciona, né? E, além disso, eles fazem a plataforma, né? E a plataforma te liga a várias outras coisas, e personal, e online, não sei o que e tal. Olha só que legal que é essa ideia do Gympass, né? Então, é um negócio sensacional. E é uma empresa, uma startup unicórnio. Ela está valendo aí R$ 1 bilhão já. É uma empresa unicórnio. Então, é sensacional essa empresa aqui, também baseado na inovação. Ele pensou, pô, eu vou usar a internet, eu vou interligar as pessoas com as academias e eu vou usar o espaço vago, o espaço, como é que eu posso dizer? O espaço vazio e não aproveitado das academias para unir as pessoas, né? É, e, e eles colocaram essa questão do desafio do bem-estar geral da população, né? Então é uma coisa muito bacana.
né? E o Prahalá levanta duas formas de a gente criar esse tipo de inovação aqui, essa nova natureza da inovação, através da cocriação de valores, né? Usando a inteligência coletiva, ou seja, quando a gente entra no YouTube, por exemplo, né? O YouTube nada mais é do que o uso 100% da inteligência coletiva das pessoas, né? O YouTube simplesmente o, te coloca o, a plataforma, e em cima dessa plataforma as pessoas vão colocando os seus próprios conteúdos, né? E o YouTube ganha em cima da inteligência coletiva das pessoas, né? É sensacional, né? E isso acontece em tudo, acontece no Instagram, acontece no Facebook e outras coisas mais, né? E todas as outras coisas mais. E também naquela VEG, né, que eu falei também, você, no meio corporativo, você vai unir motores de diferentes produções, né? Você vai fazer uma plataforma de gestão de todas as suas, de toda a produção das máquinas. Então, é uma forma de fazer também esse tipo de inteligência coletiva e conhecimento global, né, que se usa. Então, é isso que vai ser a base da natureza da inovação daqui para frente. Nós vamos ver muito disso lá na aula, lá no livro que nós vamos estar estudando sobre o inevitável, tá? Esse livro aqui fala muito sobre isso, então nós vamos estudar bastante sobre isso também, ok? Então, essa é uma aula introdutória, né? E hoje eu vou falar sobre os condicionantes da inovação tecnológica. Eu vou colocar esse slide lá no nosso campus virtual também, tá? Eu vou colocar lá e eu vou deixar lá com todo o material já dessa segunda aula, tá? Eu vou falar sobre sistemas nacionais de inovação. Eu não sei porque que está apresentando. Eu estou apresentando, mas ele entra desse jeito. Ah, tá, entendi. É porque ele está apresentando na outra tela grande aqui. Eu tenho. Só um minuto. Só um minuto. Entendi o que aconteceu. Deixa eu ver. Eu vou apresentando aqui mesmo. Então tá. A gente pode perceber que existem diferenças da inovação tecnológica, né? A gente pode ver, por exemplo, né, que nós estamos hoje vivendo, nós já tivemos essa transição do meio onde as terras eram importantes, né, a propriedade das terras, a propriedade dos bens eram importantes, e hoje nós chegamos a esse nível aqui de informação, de tecnologia, de robô, né? Então, vocês podem perceber, né, que, na verdade, essas grandes empresas hoje, né, 90% de toda a busca na internet, o Google domina, 45% do smartphone, do tráfego da web, do smartphone, vem da Apple, 75% da mídia social vem do Facebook, enfim, já está até ultrapassado esses valores aqui, né, porque nós saímos de uma era, vamos assim dizer, agroindustrial para a era da informação, tá? E como é que a gente consegue medir por que existem essas diferenças de inovação tecnológica? Quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, ou a gente vai para o Japão, e hoje a gente vai para a China, Coreia,
né, esses países estão muito mais avançados do que nós aqui, né, na América do Sul, América Latina, né? Por que que existem essas diferenças, né? Por causa daquilo que nós chamamos de intensidade tecnológica, padrão setorial e influência da localização geográfica, tá? Essas três questões aqui definem o quanto a gente pode estar ou não no limite de um avanço tecnológico ou não. A tecnologia não acontece do nada, né? Ele acontece por causa do contexto que do contexto de uma nação ou de um local que permite que a inovação aconteça, tá? Isso é uma questão, assim, que não vamos assim dizer, a inovação não acontece ao acaso, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Essas informações já são bem conhecidas. Quando a gente exporta 1 tonelada de minério de ferro, nós ganhamos $80 por tonelada. Quando a gente exporta 1 tonelada de aço, de $80 vai para 500, né? Só que quando a gente importa 1 tonelada de carro, nós pagamos $6.000 por tonelada. E quando a gente importa um avião, né, a gente paga $520.000 por tonelada de avião. Então, vocês podem perceber aqui que a intensidade tecnológica ele é fator primordial para a transferência de valores, concordam? Não adianta nada. Para a gente poder importar aqui 1 tonelada de avião, ou seja, $520.000, é só você fazer uma conta rápida aqui, né? Eu estou pegando aqui a calculadora aqui agora para fazer isso. Se você tem ali $520.000 por tonelada de avião e divide por $80 por tonelada de minério de ferro, você vai ter que exportar nada mais, nada menos que 6.500 toneladas de minério de ferro para você importar 1 tonelada de avião. Então, só para vocês verem o que é uma intensidade tecnológica, né? E a gente consegue ver aqui que países que não têm tecnologia fica exportando coisas baratas e importando coisas caríssimas, né? É assim que funciona, né? Então, a intensidade tecnológica, né, ele é medido através dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, né, somados àqueles feitos em tecnologia incorporada de bem de investimento e bens intermediários dividido pelo valor da transformação industrial. Eu não vou pedir essas fórmulas aqui, mas é só para vocês verem, né, que o quanto que a gente gasta em pesquisa e desenvolvimento e o quanto que é esse valor da transformação industrial, ou seja, o quanto que valor bruto que a gente está colocando de valor agregado em cima de uma transformação industrial, tirando os custos de operação, né, que traz de valor para nós, né? Ou seja, se a gente gastar muito dinheiro aqui fazendo a pesquisa em aeronaves e agregando valor industrial em cima desse tipo de tecnologia, nós vamos estar tendo uma maior intensidade tecnológica. Mas para isso nós temos que gastar em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Um outro ponto, né, intensidade tecnológica, então, ainda falando sobre intensidade tecnológica, nós temos, então, alguns setores de alta intensidade tecnológica, né? Por exemplo, o setor aeroespacial, satélites, informações, computadores, eletrônicos, as indústrias farmacêuticas. Por exemplo, nós não temos ainda nenhuma
empresa brasileira que está fazendo pesquisa em termos de Covid. A maioria são internacionais. E nós vamos pagar royalties por causa disso aí, viu, galera? Nós vamos pagar. Então, nós temos a alta intensidade, nós temos a intensidade média alta, né? Materiais elétricos, químicos, carros, tratores, trens, né? Alta, média, média alta intensidade, onde você precisa de ter tecnologia também para produzir. E vocês reparem, né, galera, que a gente não tem uma indústria de carros bem estruturados aqui no nosso país, né? Interessante. Nós tínhamos a Gurgel, mas ninguém mais, acho que vocês nem sabem mais o que é isso, né? Mas é interessante que a China começou com aqueles carros bem, vamos assim dizer, bem inferiores, né, a uma empresa japonesa, por exemplo, a Toyota, Mitsubishi, Nissan, mas hoje os carros chineses são top de linha e vêm disputar em termos de valores, em termos de preço, muito inferior àquilo que nós estamos praticando aqui. Então, eles foram copiando e melhorando. Essa indústria de trator também, não sei se vocês lembram, saindo aqui de Lavras e indo para São Paulo, eu acho que em Pouso Alegre tem ali o X, tem uma fábrica de tratores chineses lá, que eles construíram lá. Vocês sabem disso? Já passaram lá lá na Fernão Dias lá para ver? Quer ver? Acho que era XCMG, é o nome da empresa. Isso, aqui, ó. XCMG, a maior empresa de maquinarias, que é localizada aqui em Minas Gerais. Vocês sabiam disso, pessoal? Não conhecia. Não conhecia, certo. Ela está aqui quer ver? Está aqui em Minas Gerais, aqui na Fernão Dias, quer ver? Peraí. É porque nesse caso aqui está direto aqui, né? Então, XCMG, Pouso Alegre, exatamente, Pouso Alegre. Aqui. XCMG, Pouso Alegre. Pouso Alegre. Então, é uma empresa chinesa que montou a sua linha de produção na cidade de Pouso Alegre, né, na Fernão Dias, estreitou ainda mais os laços com a marca, com o mercado, que cada vez mais exige qualidade, tecnologia e inovação. Então, olha só, né, que coisa aqui, ó, XCMG Brasil Indústria, rodovia Fernão Dias, BR-381, quilômetro 855. Então, são máquinas pesadas, tratores, escavadeiras, retroescavadeiras, etc. Esse tipo de maquinaria pesada aqui, que são feitas aqui no Brasil. Mas, pelo menos, uma coisa interessante, né? Eles fabricando aqui no Brasil, eles conseguem deixar um pouco do imposto deles aqui para nós. Mas a tecnologia é chinesa, ou seja, a maior parte do faturamento dessa empresa vai para nada mais, nada menos do que os bolsos desse pessoal, né? Então, intensidade tecnológica média alta, né? E aí nós temos também intensidade tecnológica média baixa, né? São as empresas de navios, empresas de bebidas, pneus, né? Petroquímicos, são média, baixa intensidade, porque já não precisa de tanta pesquisa e desenvolvimento, que já começa a ser suficiente, né? E nós temos também a baixa intensidade, né? Que é Suzano, papel e celulose, como nós vimos lá nas ações, né? Das empresas que exportam. Essas empresas estão crescendo bastante agora, porque o dólar está alto,
né, e a China precisa de muita celulose, principalmente agora, por causa do aumento aqui por causa do aumento da pandemia, né? Eles precisam muito, mas vejam vocês que no ano de 98 até 2006, mais ou menos, né? A empresa ganhou uma valorização aqui impressionante, né? Porque começou essa questão toda de importação, de exportação e tal. Ele saiu quase de zero aqui, 0,2 centavos, 6 centavos, saiu aqui de 36 centavos até 18, 17 reais a partir de 2008, né, desde 2000 até 2008, né, cresceu aqui 13.000%, e nessa época da Covid também, ó, vocês terem uma ideia, ele estava aí mais ou menos na faixa de uns 40 reais a ação, e depois caiu aqui para 20, perdeu 50% de valor, e hoje aqui está tentando recuperar 117% de valorização. Ou seja, se a gente tivesse colocado aqui 10 mil reais, hoje nós teríamos 20 mil reais aqui, né, sem fazer nada, durante um ano, menos que um ano. Porque o dólar está alto, então esse tipo de empresa valoriza muito com o dólar, ok? Da mesma forma que eu estou falando lá dessas empresas chinesas aí também, né, que eles ganham e faturam, mandam dinheiro lá para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, tudo em dólar, né? Mas, enfim, baixa intensidade são indústria de calçados, roupas, fumo, bebidas, comidas, né? Celulose. Então, é dessa forma que a gente classifica, né? E quando a gente enxerga, por exemplo, olha aqui, o Brasil, né? O Brasil, enquanto os outros países, Canadá, por exemplo, ele tem aqui um gasto de 80%, né, em tecnologias de alta intensidade, o Brasil gasta 25%. Vocês podem perceber que Estados Unidos, Coreia, França, Alemanha, Itália, né, todos eles gastam mais do que 40% do seu esforço nessas indústrias de alta tecnologia. Enquanto isso, o Brasil gasta 25% em tecnologias de alta intensidade, né? E 40% de média alta, e média baixa 20%, e baixa 12,28%. Né? Ou seja, aqui vocês já começam a perceber a diferença entre os países. Por que esses países desenvolvem dessa forma e por que o Brasil custa a desenvolver, né? Demora a desenvolver nessas áreas. É só para vocês verem que inovação não sai por acaso, ele tem um contexto que está por trás, né? Segundo ponto são os padrões setoriais, né? O que são padrões setoriais? De onde vem essa tecnologia? Tá? Então, a primeira questão é a intensidade tecnológica, como nós acabamos de ver. O segundo ponto são padrões setoriais. O que são padrões setoriais? São padrões de onde vêm as inovações. Tá? Então, um padrão setorial é chamado de dominada por fornecedores, né? O que são esses padrões setoriais dominados por fornecedores? A tecnologia já vem encapsulada dentro de um produto. Então, uma semente é um produto altamente tecnológico. Se vocês não sabiam, né, quando a Monsanto, por exemplo, faz uma semente, né, Monsanto,
Eu não sei se vocês sabem disso, né? A semente do diabo, enfim. Os 12 produtos mais perigosos criados pela Monsanto, enfim, quando a gente, essas grandes empresas, né, já fazem as sementes, quando essas grandes empresas já fazem a tecnologia, ele já vem pronto. Você não consegue mudar o potencial genético dessa semente. Você não consegue mudar o potencial genético disso aqui que nós chamamos de pintinho de um dia. Esse pintinho de um dia aqui, a gente acha tão ridículo, né? A gente compra um pintinho de um dia, só que esse pintinho de um dia aqui, por que fala pintinho de um dia? Porque ele fica numa incubadora, ele nasce e a empresa fornecedora desse pintinho, ele tem um dia para fazer o transporte dele até a granja, porque durante esse primeiro dia, o pintinho não precisa comer, porque ele ainda tem as reservas da gema, da clara do ovo dentro dela, e aí, então, ele não precisa nem comer, nem tomar água. Pode falar. Vocês sabiam disso? Pode falar, viu, pessoal? Esse pintinho de um dia, então, ele não precisa comer nem tomar água durante um dia. Então, esse é o período em que você precisa fazer o transporte desse pintinho, até chegar lá na granja. A partir do momento em que você deu a água para ele, se você não der a água continuamente, ele morre. E a taxa de conversão desse pintinho de um dia, ele consegue ganhar, eles são algumas gramas quando acaba de nascer, eles conseguem se transformar num frango de corte, num frango, esses frangos que a gente come por aí, né, de 2 quilos, mais ou menos, em 60 dias. É uma verdadeira máquina de fazer músculo. Né? De onde vem essa tecnologia? Dominada já pelos fornecedores. Essa tecnologia já vem dentro dos fornecedores. Você não consegue mudar o DNA desse pintinho aqui. Por quê? Porque já é uma tecnologia embutida. Você não consegue modificar mais. Você compra a tecnologia. Na verdade, você está comprando tecnologia. Você não está comprando pintinho. Você está comprando um produto altamente tecnológico que foi criado a partir de seleções, a partir de genéticas, a partir de, enfim, de muita tecnologia envolvida, assim como uma semente também, assim como um computador, assim como esse celular aqui que vocês têm na mão de vocês. Tudo é dominada por fornecedores, né? Então, essas tecnologias já vêm embutidas. Essa máquina de sorvete aqui também, né, ela é uma tecnologia dominada por fornecedores, ok? Nós temos também um outro tipo de inovação chamada intensivos em escala. O que são esse tipo de padrão setorial intensivo em escala? São aquelas produções, aquelas inovações de processos e produtos para gerar alta escala de produção. Os carros, as bebidas, as indústrias químicas, são linhas e linhas de produção que você precisa de ter alta escala. Né? Vocês podem perceber que esse tipo aqui, né, o Brasil tem um pouco de tecnologia de sementes, o Brasil, não sei se tem tecnologia de pintinho de um dia, o Brasil não tem tecnologia para fazer circuito integrado, também a gente viu aqui nos setores de alta tecnologia, né? Aqui, ó, os circuitos integrados estão aqui na intensidade alta, né, de tecnológica. Né? Ou seja, o Brasil não tem tanto desenvolvimento assim nessa parte de desenvolvimento. Né? Quando a gente pega, por exemplo, aqui em Jaci, nós temos a fábrica de cimentos Intercement, é a antiga
hoje a Cauê, Intersement, a Camargo Corrêa. Vocês sabiam que em Jaci tem uma fábrica de cimentos da Camargo Corrêa? Vocês sabiam também que em Lavras também, lá na saída de Jaci também, nós temos uma empresa que faz a Verde Campo, que foi comprada pela tecnologia, pela Coca-Cola? Vocês já sabiam isso também? Da Verde Campo eu sabia. Eu tinha um professor que ele falava que... Eu acho que é loucura da mente dele, mas ele fala que a Coca-Cola tem um plano de inovação que vai implementar bebida láctea embalada. Tipo, vai criar bebida láctea com álcool. Eu acho maluquice, mas ele bateu o pé e falou que acha que sim. Então tá. Entendi. Essa parte eu também nem vou entrar nesse assunto. Mas eu estou falando isso também porque é um padrão setorial intensivo em escala, tá? Ou seja, nesse tipo aqui, existe sim tecnologia muito apurada, porém, a barreira de entrada nesse tipo de inovação é o capital. Você precisa ter muito capital para fazer uma empresa dessas, né? Então, não é qualquer um que entra nesse tipo de briga por intensidade, por setor, intensivos em escala. Porque você gasta uma fortuna para fazer a infraestrutura produtiva para depois começar a ter os resultados dessa infraestrutura produtiva que você fez, tá? E também nós temos aquilo que nós chamamos de fornecedores específicos, né? Aí sim nós temos inovação, né? São as startups que fazem inovação, né? Fornecedores específicos, né? Por exemplo, essa empresa aqui, a Tebit, é uma empresa que foi criada aqui em Lavras, no qual, inclusive, eu tenho participação nela, de societária nela, que nós fabricamos uma máquina que analisa sementes a partir de software de computador. Então, são fornecedores específicos, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui uma linha, né, de ultra UHT, ultra high temperature, isso. O HT, né? E também você tem um fornecedor específico para essas embalagens. Você tem a Tetra Pak e você também tem uma outra empresa, esqueci o nome da outra empresa, SIG. SIG Embalagens. Você tem a SIG, né? E você tem a Tetra Pak. E as duas empresas fazem mais ou menos faz a mesma coisa, porém as embalagens da SIG não servem para as embalagens da Tetra Pak, né? Só para vocês terem uma ideia, né, como é que funciona. Então, são sistemas inteiros, são sistemas completos de envase, são máquinas gigantescas como essas daqui, né, que envasam 12 mil embalagens por hora, né, e da mesma forma também a Tetra Pak também, ele funciona dessa forma, né, são máquinas enormes que fazem o trabalho. Vocês acham que Tetra Pak é só o pacote? Não, não é o pacote, é o sistema. É o sistema de envase, o sistema de ultra temperatura ultra alta, como é que fala? Esterilização, são sistemas esterilizadores de produtos, pode ser leite, pode ser suco, pode ser o que você quiser colocar aqui, né? Você pode colocar também leite condensado, enfim, o que você quiser, né? E as embalagens. Então, não são somente a embalagem, mas é uma tecnologia completa
tanto de embalagens como também de envase desses produtos, ok? Então, isso é fornecedores específicos. Nós também temos fornecedores específicos aqui também, né, de copiadoras e etc, né? E também nós temos aqui setores baseados em ciência, que são essas empresas, fornecedores de máquinas de alta tecnologia, essas tecnologias de medicina, ou então essas tecnologias de informática, de computadores, de televisões e etc, né? E é interessante, pessoal, eu estava no Japão na época em que a televisão estava saindo de moda, né? Então, só para vocês... Aí vocês devem perguntar, como é que é? A televisão saindo de moda? É assim, quando eu estava no Japão, nos anos de 2000, mais ou menos, 2000, 2005, a televisão estava saindo de moda porque as pessoas estavam usando tablets e estava começando a usar celulares e os computadores. Então, os computadores estavam substituindo as televisões. As televisões já estavam ficando ultrapassadas. Aí sabe o que a Sony, a Panasonic começaram a fazer? Eles começaram a transformar as televisões delas em Smart TVs. São televisões ligadas à internet. E aí, então, meu caro, as televisões deram o boom de novo, e as televisões ressuscitaram. E naquela época, aquelas televisões fininhas, né? De LED, de LCD, enfim, a gente tinha plasma, eram várias tecnologias naquela época, inundaram as lojas do mundo inteiro a partir dessa tecnologia criada lá no Japão, que são as Smart TVs. E aí, as Smart TVs ressuscitaram essa indústria que estava quase morrendo no mundo inteiro através da tecnologia. E hoje, a televisão virou mais um computador dentro da nossa casa, né? Só para vocês verem como é que funciona essa questão baseada em ciência, né? Esses padrões setoriais baseados em ciência, né? São setores aí de inovação de ponta. As empresas gastam muito em P&D para fazer isso, tá? E também nós temos aqui também os padrões setoriais intensivos em informações, né? Waze, Uber, são alguns dos exemplos em que a informação é a base de tudo. A informação acaba sendo o fator principal para inovar. Sem as informações, você não consegue fazer nada. Tá certo? Então, hoje nós temos esses vários tipos de padrões setoriais também. E o terceiro ponto que a gente estava vendo aqui é sobre por que existem diferenças tecnológicas, a inovação tecnológica, é aquilo que nós chamamos de sistemas nacionais de inovação, né? Então, vocês podem perceber que tudo isso que nós falamos agora são contextos para que consigam acontecer a inovação. O que é um Sistema Nacional de Inovação? Que nós chamamos de SNI, né? Existem sistemas nacionais de inovação. O que significa? É o processo de inovação resultante do arranjo institucional que inclui organizações públicas e privadas. Opa, aqui não é privadas, não. Privadas. Opa, ele não quer apagar. E não apenas das forças de mercado, tá? Habilitar edição. Então é isso. Aí eu mudo aqui. Então, o que são sistemas nacionais de inovação? Na verdade, a gente precisa ter um arranjo institucional. O que significa um arranjo institucional?
Nós vamos ver aqui da tríplice hélice, deixa eu ver se tem aqui, tríplice hélice. Aqui. Nós temos, não é isso aqui não. Eu vou dar um exemplo para vocês, acho que fica muito mais fácil. Vocês já ouviram falar já em Santa Rita do Sapucaí? Ouviram falar? Lá tem um maior investimento em tecnologia, né? Tem um parque industrial lá também que é zica. Isso, exatamente. Ele é chamado de Vale da Eletrônica, de Minas Gerais. Santa Rita do Sapucaí, né? Eles têm ali uma quantidade de empresas, indústrias de vários setores eletrônicos que são referência para o Brasil aí em termos de desenvolvimento tecnológico, tá? Mas é interessante, pessoal, que lá eles têm não apenas o Vale da Eletrônica, mas eles também têm a Sindivel, que é o Sindicato das Indústrias da Eletrônica, do Vale da Eletrônica, né? Que consegue ter várias empresas. Eles têm também o Inatel, que é uma empresa... É uma satisfação muito grande. Todo lugar que você vai, as pessoas conhecem a sua cidade devido a esse título que ela recebeu, né? Uma cidadezinha pequenininha, mas que tem uma quantidade de empresas. A cidade de Santa Rita do Sapucaí fica localizada no sul de Minas Gerais. Era uma cidade com uma vocação agropecuária para a produção de leite e café. Mas foi uma moradora da cidade que mudou essa vocação no final dos anos 50. O nome dela era Sinha Moreira. Numa viagem ao Japão, ela tomou conhecimento de como o país tinha se reerguido depois da destruição da Segunda Guerra Mundial. A receita era básica: investimento em educação e tecnologia. Foi com essa fórmula na cabeça que Sinha Moreira voltou a Santa Rita do Sapucaí e fundou na cidade a primeira escola técnica do Brasil. Depois disso, a cidade ganhou, na década de 60, a primeira universidade de engenharia de telecomunicações do país. Com essa receita, a Santa Rita do Sapucaí formou um contingente de mão de obra muito qualificado que deixava a cidade por não haver empresas de tecnologia. Com incentivo da prefeitura, que cedeu terrenos, pagou aluguel de galpões, um grupo de alunos e ex-alunos começou a fundar empresas de tecnologia na cidade. Começou um novo movimento em Santa Rita, que hoje é conhecida como Vale da Eletrônica. Às vezes não é nem conhecido como Santa Rita, às vezes a pessoa já leva, o Vale da Eletrônica, né? Ajudou muito Santa Rita, porque aqui tem muito emprego relacionado a essa área. Foi que a eletrônica veio aí, melhorou bem. Vários tipos, desde tablets, desde as coisas mais simples até as mais sofisticadas. Por exemplo, tem empresas que mexem com tablet, tem a parte de transformador, que é muito forte aqui, tem a parte de fiação também, a parte de chicotes elétricos, é bem variado. De lá saíram invenções como a urna eletrônica brasileira, a tornozeleira eletrônica também desenvolvida aqui no país, e agora está sendo desenvolvida a tecnologia 5G, a internet de altíssima velocidade, que vai substituir a tecnologia 4G. Os resultados hoje são muito interessantes. Enquanto a média do PIB per capita nacional é de 27 mil, por aí, a de Santa Rita é de 31 mil reais. Foi com essa receita, com foco em educação e tecnologia, que Santa Rita do Sapucaí conseguiu mudar essa vocação agropecuária. Ok. Só coloquei aqui, só para vocês verem, né, o que é uma diferença entre... O que é um Sistema Nacional de Inovação? Então, ali ele falou que surgiram várias empresas, surgiram também escolas, a Inatel, e também nós temos também a FAI, que é a Faculdade de Administração Integrada,
que ensina sobre empreendedorismo, é uma faculdade particular, que ensina sobre empreendedorismo, muito focado em empreendedorismo. Então, você tem ali um arranjo, né, que nós chamamos de tríplice hélice, que é a indústria, o governo e as universidades, que fazem com que haja essa junção de empresas, universidades e governo. Um trabalhando em prol do outro e não em competição, mas sim em colaboração um com o outro, fazendo com que aquele local venha a se desenvolver, né? Então, isso significa sistemas nacionais de inovação, ou seja, o governo, ele entra com uma política de financiamento, dá dinheiro para a universidade, institutos tecnológicos, para formar pessoas. Essas pessoas formadas, eles não vão embora daquele local, muito pelo contrário, ele continua lá, né, formando as empresas fornecem também incentivos fiscais através da lei da inovação para as empresas têm serviços, produção, comercialização, exportação, né, e as universidades abastecem as empresas através da mão de obra altamente qualificada e tecnológica, né, que é feito naquele lugar. Então, veja bem, quando a gente pensa em Lavras, por exemplo, a gente ainda não tem essa tríplice hélice funcionando, né? Concordam comigo? Porque a gente tem a universidade e o governo, só que a gente não tem uma indústria forte aqui. Foi o que aconteceu lá em São Carlos. São Carlos é uma cidade em que eles têm ali o polo tecnológico de São Carlos, que é altamente... São Carlos, polo tecnológico. Quando você vai lá, tem incubadoras, tem o Vale do Silício, eles chamam até de Vale do Silício brasileiro, né? Tem incubadoras, tem empresas, tem as universidades federais, as universidades estaduais, estão todos lá, né? Então, por que a empresa, por que aquele lugar ele conseguiu fazer isso? Porque exatamente por causa disso, por causa dos sistemas nacionais de inovação que estão todos formados naquele local. Então, o que são sistemas nacionais de inovação, né, que a gente fala, né? Primeiro, você tem que ter o sistema educacional e treinamento através das universidades, através das escolas, formação de recursos humanos, e um sistema de crenças e valores muito fortes ligada à inovação. Do jeito que é Santa Rita do Sapucaí, que nós vimos agora, né? Todos eles já estão embutidos. Você tem a Inatel, que é um sindicato, o Sindivel, que é um sindicato das empresas, e tem também a Inatel, que é a universidade lá, a escola técnica, né, e a FAI, e etc., o governo também ajudando, prefeitura, né, que faz com que aquele local seja um local propício para inovar. E você também tem todo o contexto regulatório e macroeconômico que faz com que essa inovação aconteça, ok? Então, vocês podem perceber que quando nós temos esses vários componentes, com estrutura e infraestrutura de comunicações e sistema econômico, político e social, a gente consegue fazer com que a inovação seja o motor de um sistema nacional de inovação. Beleza? Então, e quando a gente pensa em sistemas nacionais de inovação, através dessas tríplice hélice que eu acabei de dizer agora, empresa, governo e universidades e institutos tecnológicos, né, você tem, então, esse contexto de inovação. Deixa eu ver o que fala esse negócio aqui. Se for muito longo... Eu não... Bradesco, receba, pague, transfira num Pix, cadastre sua conta.
A Juliana Munaro foi conhecer uma cidade no interior de São Paulo diferente, movimentada e vibrante. Lá, o futuro já chegou. E a Juliana conta para você que lugar é esse. Bom dia. Oi, Lilian, bom dia. Bom dia para quem está assistindo a gente. Olha só, essa cidade é São Carlos e é muito movimentada, porque tem muitos e muitos estudantes. É um tipo de Vale do Silício brasileiro. E as empresas e os cursos são ligados à tecnologia. É a cidade que concentra o maior número de pesquisadores com doutorado do país, 1 para 180 habitantes, enquanto a média nacional é de 1 pesquisador para pouco mais de 5.000 habitantes. Com tanto talento, não podia acontecer outra coisa, né? A cidade virou um polo de startups. As placas de sinalização já indicam: tem estudante por aqui. E não são poucos, não. São Carlos tem 220.000 habitantes e uma população flutuante de 30.000 universitários. Eu vi falarem muito que São Carlos era a capital da tecnologia. São Carlos fica no centro do estado de São Paulo. E desde os anos 80 é rota de estudantes de todo o Brasil. Aqui eles encontram todo tipo de curso ligado à tecnologia. Ciências da computação, matemática, física computacional e biotecnologia. São Carlos tem 2 grandes universidades públicas. O movimento antigamente era esse pessoal vir para cá para estudar, se formar e então ir para grandes centros urbanos, trabalhar e ganhar mais. Só que de uns anos para cá esse movimento mudou. Os calouros de hoje podem ser os novos empreendedores de São Carlos no futuro. Sinto que inverteu o fluxo. Nossos alunos faziam estágio, trabalhavam em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Agora estão ficando aqui, estão criando empresas aqui em São Carlos. Pelos cálculos do professor, pelo menos 25% dos estudantes que se formam em São Carlos agora permanecem aqui. Pelos alunos que eu tenho contato, mais ou menos 1 em cada 4 ou está montando empresa ou trabalha na startup. Essa mudança de rota começou há uns 5 anos, com o boom do mercado de computação. Por que não eu, né? Porque eu não posso criar uma empresa também e ter uma empresa unicórnio, aquela empresa que faz $1 bilhão. Então, isso que estimulou muito, eu acho. Os professores André e Solange são pioneiros na implantação de disciplinas de empreendedorismo no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos. Se a gente desenvolver nesse aluno o comportamento empreendedor, a ação consciente, a tomada de decisão consciente, a busca de recursos, ele com certeza vai obter resultados de forma mais rápida, de forma mais tranquila do que se ele tivesse sozinho. Tiago se formou em Ciências da Computação na Universidade Federal de São Carlos. Foi trabalhar um tempo numa cidade da região e voltou em 2009 para montar uma startup aqui. São Carlos é uma cidade que reúne vários elementos que são atraentes para o empreendedorismo. A qualificação técnica, por conta da Universidade Federal, por conta da USP, e o ambiente aconchegante, custo de vida, a qualidade de vida, são todos elementos que pesaram bastante. A startup do Tiago usa inteligência artificial para melhorar o atendimento das empresas. Quando o cliente entra em contato, ele conversa com o atendimento, mas o atendimento é uma inteligência artificial. E aí, se ele pergunta alguma coisa que não está no escopo do atendimento, aí ele faz o transbordo para o atendente humano que continua esse atendimento. A startup oferece um plano básico para pequenas empresas, a partir de R$ 99,00 mensais. Hoje, o Tiago já tem 390 clientes, a maioria em São Paulo. É possível desenvolver a tecnologia aqui, mas você vai uma vez por semana para São Paulo, né? Eu ainda tenho que dar um pulinho lá para acompanhar a operação comercial, etc. Mas todo o meu time de engenharia ele permanece focado aqui na cidade. E não são só os estudantes que se formam em São Carlos que estão ficando na cidade para investir. Tem gente de fora, até aqui da capital São Paulo, indo empreender no nosso Vale do Silício. A startup do Tiago é uma das 17 instaladas nesse novo espaço, criado pelo publicitário Anderson Criativo e o sócio Leandro Palmieri, formado em comunicação e marketing. O que funciona aqui nesse espaço? É como um coworking?
Não, é bem diferente. Aqui é um ecossistema de inovação. Então, o requisito básico para participar desse ecossistema de inovação é estar fazendo algo inovador. Anderson e Leandro trabalharam juntos em São Paulo. Eles tinham uma agência de comunicação e prestavam serviço para muitas startups. Há 6 meses resolveram mudar de vida e criaram um centro de inovação em São Carlos. O que fez a gente mudar para cá foi realmente a concentração de talentos. E aí as empresas passando nessa seleção pagam para usar esse espaço? Pagam, mas pagam super barato. Assim. A gente realmente criou um espaço de inovação para ser democrático mesmo, né? Então, uma das coisas que a gente buscou desde o começo foi um ambiente onde a gente conseguisse atrair empresas extremamente inovadoras em qualquer estágio. Então, tem empresas aqui de 20 anos e tem empresas de poucos meses, mas que para todas coubesse no bolso de todas, né? O Galpão das Startups faz parte de um complexo de 21 mil metros quadrados que Anderson e o sócio alugaram para abrigar empresas de tecnologia, arte e cultura. Esse é o próximo prédio, que é um espaço cultural e uma cervejaria. Então a gente acredita muito que a arte e cultura ela precisa estar ligada ao empreendedorismo e à tecnologia, até porque é uma válvula de escape para que os empreendedores possam também ter seus momentos de criatividade e aprender outras coisas, né? Os empresários esperam abrigar pelo menos 300 startups quando todo o complexo estiver pronto. Além de cobrar o aluguel das empresas que ocupam os espaços, os sócios faturam com patrocínios. Eles não revelam o quanto será investido para transformar a velha fábrica de tecidos num novo centro de inovação. A gente está recuperando, de fato, a história da fábrica, não simplesmente construindo, mas a gente inaugura em fases. Então, são 2 anos de obras, né? 2 anos inaugurando pavilhões, e o próximo a gente inaugura até junho desse ano, que é o prédio cultural. Para a gente é muito simbólico estar transformando. Bom, pessoal, eu estou explicando tudo isso aqui só para vocês verem que a inovação não ocorre do nada, né? A gente precisa ter sistemas que fazem com que a inovação aconteça, tá ok? Então, a gente tem, por exemplo, sistemas de inovação maduros, né? Por exemplo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra. Esses sistemas, eles atuam na fronteira tecnológica, e nós temos também alguns sistemas que são difusoras, ou seja, pega a inovação de um lugar, estuda e transforma ela, difunde essa tecnologia, né? Tipo Holanda, Suíça, Coreia do Sul, Taiwan, China, né? E hoje nós temos também aqueles sistemas de inovação incompletos, que aqui nós estamos, né? Brasil, Argentina, México, onde nós temos infraestrutura de ciência e tecnologia pouco desenvolvidas, né? Então, tudo isso quando a gente fala sobre inovação e competitividade, a gente não pode descartar o contexto que essa inovação acontece, tá? Então, isso é muito importante, o contexto é muito importante. E quando a gente coloca em números, né, a gente vê, por exemplo, né, que o Brasil, ele gasta muito dinheiro em produtos commodities, enquanto que os outros países, né, mais desenvolvidos, com sistemas de inovação maduros, eles gastam muito mais de 60%, né, do PIB, não, mais 60%, como é que funciona aqui? Eu não sei, classificação dos produtos. Os produtos, né, de alta tecnologia e média média intensidade tecnológica são mais de 60% de todos os produtos fabricados nesses países aqui onde nós temos sistemas de inovações maduros, tá? E quando a gente vê aqui o gasto em ciência e tecnologia a partir de regiões, vocês podem perceber que a região sudeste é o mais privilegiado de todos, enquanto que nas outras regiões do Brasil são pouquíssimos investimentos em termos de ciência e tecnologia, tá ok? Então, isso faz com que haja essas diferenças entre locais, entre sistemas, entre países, né, em que a gente vê aí
claramente, né, por que alguns países são muito mais desenvolvidos, regiões são muito mais desenvolvidas do que o outro em termos de inovação tecnológica. E aí, então, eu vou colocar lá no fórum, né, alguma pergunta nesse sentido, né, como é que a gente faz para fazer o ketchup? Ketchup significa como é que a gente consegue, não o ketchup de colocar no sanduíche, não, é como é que a gente faz para conseguir alcançar esses países mais maduros, né? Eu vou bolar essa questão de uma forma bem legal e colocar lá para vocês discutirem lá no fórum dentro desse réu aqui dessa semana, tá bom? Beleza, pessoal, eu dei uma aula aqui sobre a parte da inovação. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Pode aproveitar. Você vê que essa receita que a Sinhá, né, trouxe para Santa Rita de Sapucaí funcionou. E eu li um artigo uma vez nessa área de desenvolvimento econômico que traçava tipo um perfil do Brasil, né, da América Latina com o Sudeste Asiático da década de 50 até 2010. E mostra que, tipo, se você for ver, a gente fala de temporalidade, né, que é onde, tipo, o desenvolvimento daquela região se situa. E tinha uma temporalidade muito parecida, tanto da região da América Latina quanto do Sudeste Asiático. Só que justamente por causa desse desenvolvimento econômico mais planejado deles, hoje você vê onde eles estão e onde a gente está. A gente, analisando a estrutura de comércio exterior do Brasil, a gente é meramente, assim, produtor de commodity, enquanto eles estão inovando e exportando tecnologia com grande valor agregado, né, gerando lucro. Com certeza. Muito interessante esse assunto de inovação. Eu gosto bastante dessa área. Maravilha, com certeza, é isso mesmo. E a gente pode, Lavras está começando já está pensando nisso há um bom tempo, mas já está começando agora a estruturar, né? Então, já está se fazendo agora o Parque Tecnológico aqui em Lavras, não sei se vocês estão sabendo disso, né? A ideia é fazer com que acontecesse algo que aconteceu lá em São Carlos. E quando eu passei lá em São Carlos, eu fiquei impressionado de ver a quantidade de empresas, tanto startups como empresas grandes, de grande porte, que fazem parte lá de São Carlos. E é interessante como, assim como aconteceu, né, com Santa Rita, aconteceu em Belo Horizonte também, acho que eles têm lá um polo tecnológico, acho que biotecnológico, se eu não me engano. Lavras está querendo fazer, enfim, esses outros lugares onde tem essa tríplice hélice, né, que é a universidade, o governo e as empresas, nós temos que incentivar isso se a gente quiser crescer. Não adianta falar em inovação, em competitividade, se a gente não tiver os condicionantes para a inovação tecnológica, como nós vimos aqui nessa aula aqui, né? Condicionantes da inovação tecnológica. Então, nós temos que ter esses condicionantes da inovação para fazer com que a inovação aconteça. Ok? Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí, que vocês passaram esse tempo aqui com alguns conceitos novos aí, né? E é importante a gente ter isso em mente para a gente falar sobre inovação e competitividade, tá bom? Joel, eu queria fazer uma pergunta. Como que faz para conseguir ter um certo controle? Por exemplo, igualzinho aquele que você falou do Localiza, né? Dos carros e tudo mais. Porque eu sei que um dos fatores que influenciou para essa certa procura de locação de carros é porque muitas pessoas resolveram vender seus próprios carros. Por exemplo, em São Paulo mesmo, nos grandes centros, as pessoas estão aderindo muito mais à utilização de bicicletas para poder ir para o trabalho, porque gerou uma economia maior e assim utilizando os
ficar apenas nos momentos primordiais, né, digamos assim. Então, como é que a gente faz para poder saber quando é o momento certo de inovar, sendo que isso vai muito também do, né, tipo assim, que querendo ou não, o homem ele é muito de lua, digamos assim, né? Cada hora ele pensa de uma certa forma. Conseguir acompanhar nesse sentido. Uma boa pergunta, Milena. Nós vimos isso na aula de inovação, quando nós chamamos da curva do QESM, curva essa aqui, ó, do ciclo de vida do produto. Né? Eu não expliquei, eu não tive tempo, mas é exatamente isso que acontece. Deixa eu te explicar rapidinho aqui, porque você vai conseguir entender. Uma inovação, ela tem essa curva aqui, ó. Ou seja, né, você tem quando você lança uma inovação no mercado, você tem os entusiastas que querem comprar essa inovação, que são pouquíssimas pessoas, são aquelas pessoas que dormem na rua para comprar o último iPhone que for lançado no mercado. Né? São aquelas pessoas que querem comprar a primeira inovação, o primeiro lançamento de Blu-ray que existe no mercado. Né? São essas pessoas assim loucas por inovação. Depois disso, são as pessoas que são visionárias. O que são os visionários? São aquelas pessoas que enxergam naquela tecnologia uma vantagem que ela pode ter frente às outras pessoas, e elas falam, se eu tiver essa vantagem, é melhor do que as outras. Ou seja, aquelas pessoas, usando o seu exemplo, que falam assim, eu não vou comprar carro, porque carro para mim é só despesa, eu prefiro pagar um carro do que alugado, do que eu comprar um carro. Só que as pessoas que pensam dessa forma, inicialmente, ainda mais quando o valor é alto do aluguel, são visionários. E não é a maioria. Né? São chamados early adopters. Essas duas primeiras fases aqui, que correspondem a mais ou menos 16% do mercado, são chamados early adopters. Mas essas primeiras 16% do mercado aqui não sustentam um negócio. Vocês podem perceber que 16% do mercado não sustenta um negócio. Eles precisam alcançar esses pragmáticos aqui, que são os 34% do mercado. Mas entre o early adopter e a maioria inicial, que são os pragmáticos, existe aquilo que nós chamamos de abismo. Esse abismo aqui é a aceitação desses pragmáticos em cima das tecnologias que esses caras estão fazendo aqui, né? Os entusiastas e os visionários, tá? Então, o que acontece? Se a gente for ver no mercado, vocês acham que existem mais tecnologias que deram certo ou que deram errado? O que vocês acham? Eu acho que deram errado. Porque para você conseguir chegar no certo, erra muito mais. Exatamente. Por que eles erram? Porque existe esse negócio chamado abismo, Milena. Esse abismo aqui faz com que a tecnologia que foi criada caia nesse abismo e morra dentro desse abismo, entendeu? Então, o que acontece? Muitas tecnologias não conseguem engatar, pular esse abismo, cruzar esse abismo para pegar essa tecnologia, esse mercado aqui, que é o melhor mercado que tem. São aquelas pessoas que gostam, que compram, que não sei o quê. Por isso que muitas vezes as tecnologias demoram para ser pega no mercado. Tá? Então, respondendo à sua pergunta, por que as pessoas começaram a mudar, não comprar mais o carro e a alugar o carro nas grandes cidades? Né? Isso aí, na verdade, vai contra o comportamento do brasileiro, porque o brasileiro é tarado por carro, são loucos por carro.
né? Mas o que acontece? Você vai lá no centro de São Paulo, você não tem lugar para estacionar. Você gasta um tempão para achar um estacionamento. É gasolina, é IPVA, é roubo, o perigo do roubo dos carros, é perigo de você ser assaltado, de você não sei o quê, de você dormir com o carro fora, enfim, garagem também é um problemão lá em São Paulo, você precisa de ter lugar para deixar o carro, e isso acontece nas grandes metrópoles, viu? Lá na Europa, eu andei de carro lá, meu Deus do céu, era mais fácil a gente andar de trem do que andar de carro, né? Não nos Estados Unidos, porque Estados Unidos é gigante, então ali é tranquilo ainda. Mas na Europa, no Japão, então, eu não precisei usar carro nenhum lá no Japão, só andava de trem e de transporte público, né? Ou seja, em alguns lugares já se mudou a forma de pensar, né? Então, especificamente falando sobre o carro, a Localiza, ela entrou nesse abismo aqui, ele conseguiu desenvolver toda o know-how tecnológico de business, não apenas de tecnologia, mas de business, para falar o seguinte, olha, eles foram pegando os entusiastas primeiros, aquelas pessoas que precisavam de ter um carro alugado, não queriam mais ter o carro, entraram nos visionários, foram aprendendo a fazer o negócio, tanto é que fez um negócio tão bem feito que começaram a vender os produtos seminovos, que eles falam, e eles trocam um carro a cada 30 mil quilômetros, e esse mercado de seminovos acabou sendo o mercado principal deles. Hoje não é a locação, mas sim a venda de produtos seminovos, né? Ou seja, eles compram mais barato porque compram com quantidade, e na hora de vender, vende segundo a tabela. Então, só nessa diferença, eles já pagam, já tem lucro, e tudo aquilo que o cara usou durante a locação é lucro, 100% de lucro nessas empresas. Então, eles conseguiram fazer esse negócio acontecer, e a hora que as pessoas começaram a perceber, não vale mais a pena ter carro em casa, é melhor alugar um carro ou pegar um Uber, e aí entrou essa questão do Uber também, que entrou junto também, e aí eles nadaram de braçada, né? Quer dizer, todas as coisas cooperaram aqui, confluíram para que houvesse uma tempestade perfeita para eles pegarem aqui o tornado aqui, né, e passarem esse abismo, e eles cruzaram esse abismo. Mas eu também, agora eles estão enfrentando uma outra dificuldade, que são as próprias companhias produtoras de carro, as montadoras de carro. As montadoras de carro também viram que eles estão fornecendo simplesmente a carroça para os outros ganhar dinheiro. Para Localiza, para Movida, para Unidas, Hertz, no mundo inteiro aí, né? Ganhar dinheiro. Sabe o que eles estão fazendo? Eles mesmos estão criando serviços de locação de carro, em que eles mesmos vão ganhar dinheiro agora construindo o carro e locando o carro, ao invés de você ter essas empresas intermediárias de carro. Tamanho o filão desse mercado que eles descobriram que é. E enquanto isso, mais... Como é que eles vão conseguir sustentar isso devido ao custo? Eles quem? As locadoras? Essas montadoras, As montadoras já têm o carro, né? As montadoras, elas já fazem o carro, eles vão criar um business diferente, que simplesmente vai alugar. Quer ver? Tem um negócio aqui da Mercedes, muito interessante, que esqueci o nome do business deles. Eu vou colocar lá no campus virtual. Mas a Mercedes faz o próprio carro e aluga o carro para qualquer pessoa. É claro que eles vão ter que ter todo esse know-how tecnológico de business que a Localiza tem, que a Hertz tem, que a Unidas tem, que eles não têm ainda. Mas eles estão já correndo atrás do prejuízo para eles poderem ter esse braço de locação de automóveis pela própria montadora.
Isso eles já estão fazendo já. Tá? Qual é o timing? Aí é business. O timing tem que ser perfeito. E inovação é assim. Se você tiver antes do tempo, o pessoal vai olhar para a sua inovação e falar, muito legal, mas eu nem sei para que eu vou usar isso aí. E ele cai no abismo. Se você vier depois, a pessoa chega e fala assim, isso aí já existe já, o que tem de novo? E também cai no abismo. O timing tem que ser perfeito para você conseguir fazer essa inovação, engatar aqui nos entusiastas, visionários e passar aqui para o pragmático. Se não tiver o timing aqui que faça isso acontecer, nós vamos cair naquela outra curva que eu expliquei, né? Sobre expectativas. Expectativas tecnológicas. Curva de expectativa tecnológica, isso aqui, ó. Né, que quando você tem o gatilho da inovação, você tem o pico das expectativas da tecnologia inflada, só que quando você vai lá e experimenta a tecnologia, fala, putz, não era isso que acontece, aí cai, o vale da desilusão. E depois até você conseguir fazer com que a inovação entre no mercado e entre num platô de produtividade, você demora um tempo aqui. Foi isso que aconteceu com o Uber. Quando todo mundo começou a usar Uber, todo mundo começou a falar sobre Uber. Aí começou o quê? Morrer motoristas por causa da Uber, né? Porque começaram a brigar contra os taxistas e tal, não sei o quê. E aí entra nesse vale da desilusão. E depois ele chega e vai entrando no mercado, todo mundo vai usando, vai ficando bom e tal, entra naquela fase lá da produtividade, né, sai daquele early adopter e vai para os pragmáticos, aí ele consegue ter o platô da produtividade. É assim que funciona toda a inovação segue essa curva aqui, que não é fácil de a gente conseguir fazer com que essas forças todas fiquem juntas para fazer uma inovação funcionar no mercado. Só para vocês verem quão difícil é a gente fazer uma inovação, né, no mercado. Beleza? Fez sentido, Milena? Fez sim. O Nicolas fez uma pergunta no chat, você pode olhar assim, sim, certinho as respostas? Sim. Qual o nome da faculdade? Qual faculdade que era, Eber? FAI, Faculdade de Administração Integradas, se eu não me engano. E São Carlos também. São Carlos tem a USP e a Federal. Quando acerta em uma tecnologia, rapidamente o concorrente já começa a copiar. O que é possível fazer para retardar isso para os concorrentes? Cara, existem várias barreiras de entrada, né, tecnológica. Um é o conhecimento, tecnologia, outra é o dinheiro, né? E principalmente hoje, nesse mundo aí de internet, você colocou o seu produto, a sua ideia, instantaneamente ele é copiado, entendeu? Então, a gente precisa tentar criar várias barreiras de entradas de outro concorrente contra a cópia pura e simples da tecnologia. Tá? Então, a gente precisa criar vários tipos de barreiras de entrada, contratando pessoas sensacionais, né? E também existe outro conceito chamado dependência da trajetória. O que é a dependência da trajetória? Igual a gente viu, né, que uma inovação não acontece ao acaso, uma inovação é um conjunto de vários fatores que vai acontecendo. Uma empresa também desenvolver uma tecnologia são fatores, uma trajetória daquela empresa que ela vai seguindo, que fez com que todos os fatores certinhos, no tempo certo, na hora certa, fizesse com que aquela inovação acontecesse no mercado. Por exemplo, a Uber, a Airbnb, Facebook, enfim, vários, a Apple, Microsoft, VEG, Magalu,
São todas as inovações que fizeram com que uma trajetória de situações que se seguiram umas às outras, por isso que se chama dependência da trajetória, que fizeram com que aquela inovação acontecesse. Que é muito difícil de você replicar. Você pode ter até um dinheiro. O Google pode ter todo o dinheiro do mundo. Microsoft pode ter todo o dinheiro do mundo. Facebook pode ter todo o dinheiro do mundo. Mas por que o Facebook comprou o WhatsApp? Porque, na verdade, o WhatsApp, você pode até replicar o WhatsApp, que não é difícil de você replicar esse produto aqui. Esse produto é simples. Mas por que eles compraram pagando bilhões de dólares por um WhatsApp? É porque você tem que ter essa trajetória. E essa trajetória é impossível de você replicar toda a trajetória de sucesso exatamente como aconteceu. Né? Então, isso é uma barreira de entrada muito grande. Você precisa ter toda uma trajetória tecnológica, trajetória social, trajetória de desenvolvimento que desembocou naquele sucesso que deu certo. Se você não tiver tudo isso, você não consegue ter sucesso. Patente também, sim. Mas hoje em dia, viu, Nicolas, o patente o povo nem... Cara, é de menos, porque o negócio é tão rápido, tão violento, que dependendo do lugar onde você vai patentear no Brasil, por exemplo, você demora 7 anos para patentear no Brasil, quando você já patenteou, o negócio já acabou. Então, hoje em dia, nem vale mais a pena você patentear. Realmente, você criar plataformas. Nós vamos falar sobre plataformas na nossa aula, tá? Aqui, ó, plataformas de negócios, né? A gente precisa criar plataformas, nós precisamos criar ecossistemas de inovação, ecossistemas de desenvolvimento, e igual o cara estava falando lá naquele vídeo, né, sobre criação de ecossistemas, são esses tipos de ecossistemas, plataformas, que conseguem fazer com que você tenha toda essa inovação acontecendo. Tá bom? Não sei se respondi. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então, se não tiver mais nada, eu agradeço aí a paciência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula, né? É legal porque aqui eu consigo acessar a internet, a gente vai mostrando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas foi um prazer aí estar com vocês aí, e eu vou colocar essa segunda aula lá no campus virtual, e vocês podem fazer qualquer pergunta, tá? Que vocês quiserem lá, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Valeu, pessoal! Obrigado aí, até a próxima então, tá? Boa semana, Deus abençoe a todos vocês aí. Até mais. Falou, Heber, falou, Milena, falou, Nicolas, até mais. Tchau, tchau. Até mais, Joel, boa noite. Obrigado, vocês também.